esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso, vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras deste santo evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Eu sempre gosto de começar a homilia com um canto do Espírito Santo. Podemos cantar? Pelo menos um refrão, para que a gente possa sintonizar com essa palavra maravilhosa de Deus. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Clame com muita fé neste momento. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco, com teu poder, rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo para soprar sobre você nesse momento. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco, com teu poder, rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo. E nós estamos, meus irmãos e minhas irmãs, reunidos hoje nesse sábado, celebrando Santo Antônio. E Santo Antônio, já começo pela vida dele. Santo Antônio para nós é um despertar da nossa consciência. Nós sabemos que a condição humana ela é limitada. Nós sabemos que a condição humana ela traz em seu próprio ser, ou no seu contexto, ela traz fragilidades, ela traz desarranjos, ela traz sintomas de muita recuperação, sintomas nos quais nós devemos observar constantemente. Por que eu começo essa homilia trazendo a figura de Santo Antônio de Pádua que hoje a igreja celebra? Se você chegar em Pádua hoje, você vai encontrar a língua de Santo Antônio que tem 800 anos que está lá, sem ser desfeita. A língua do santo permaneceu. E por que esse é um sinal de Deus para nós nessa noite? Porque o Evangelho nos diz claramente que o vosso sim seja sim e o vosso não seja não. Meus irmãos, nós estamos assim, marcados num tempo onde nós temos que ficarmos atentos, porque olhando para a figura de Santo Antônio,
Não são poucas vezes que nós falamos coisas das quais nós arrependemos. Tem muita gente com a vida amaldiçoada por causa da língua. Tem muita gente que amaldiçoa a vida do outro por causa da língua. Tem muitos casamentos destruídos por causa da língua. Tem muitas amizades desfeitas por causa da língua. Tem muitas pessoas que até mesmo cometeram suicídio, porque outras espalharam tantos boatos que acabaram com a imagem da pessoa. E quantas são as vezes que nós participamos de conversas das quais nós nem sabemos se aquilo é verdade ou não, ao invés de chegar perto da pessoa e colocar para a pessoa aquilo que ela precisa ouvir na caridade, porque a gente está dando a oportunidade do outro se defender, mas não, ficamos na nossa mesquinhez, ou ficamos recolhidos no nosso orgulho ferido e matamos as pessoas dentro de nós. Olha, quando eu estava na Canção Nova, o padre Jonas Abib diz que a Canção Nova é obra de Deus. Ele quis que a Canção Nova existisse, mas tinha uma coisa que poderia acabar com a Canção Nova, e ele dizia: a língua. E aí ele refletia conosco, que eu vou refletir com você, segundo a carta de Tiago, capítulo 3, versículo 2, que tropeçamos de muitas maneiras, mas se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar o corpo todo. E Tiago vai dizer assim que o homem é capaz de dominar todas as espécies e feras, répteis e aves, mas nenhum é capaz de dominar a própria língua. E ele ainda vai dizer que a língua é cheia de veneno mortífero. Com ela bendizemos a Deus e com ela amaldiçoamos o homem que é feito à imagem e semelhança de Deus. E você quer ver uma coisa que ainda é mais séria do que a carta de Tiago? É Mateus capítulo 12, depois você pode conferir essas citações, porque Tiago faz o capítulo 3 todo e mais um pedaço do capítulo 4, para dizer da força e do perigo da língua. E Mateus capítulo 12, do versículo 36 a 37, vai dizer que em verdade vos digo que toda palavra que sai da boca do homem que não é devida, que é indevida, ela entrará contra aquela pessoa no dia do julgamento. Toda palavra que sai da nossa boca de destruição, de morte, de blasfêmia, de mentira, de obscenidade, toda palavra que sai da nossa boca que destrói o outro, de fofoca, porque tem gente que convive com a gente e depois é só você virar as costas e começa. Toda esta palavra, você pode ficar tranquilo, é para mim e para você hoje nos regozijar no Senhor. Todas as vezes que você se sentiu injustiçado, saiba você que toda palavra que saiu contra mim, contra você, vai entrar contra essa pessoa no dia do julgamento. Não sou eu que estou profetizando isso não, é a palavra de Deus. Toda palavra maldita que sai da boca do ser humano vai entrar contra ele no dia do julgamento. E aí você vai parar e pensar comigo: quanto tempo você tem de vida? Quantas palavras até hoje saíram da sua boca? Foram palavras de bênção ou palavras de maldição? E aí a gente arruína a vida dos outros, a gente acaba com a vida dos outros, a gente tira a possibilidade do outro ser feliz, a gente tira muitas vezes emprego. Quantas pessoas perdem emprego porque o outro foi fazer fofoca? Quantas pessoas perderam um bom nome porque o outro, por não gostar, por ter ciúmes e inveja, fez toda uma armadilha, uma trama, para que a vida daquela pessoa fosse ceifada, para que a vida daquela pessoa acabasse. E nós vimos, a gente vê tantas novelas, né? Eu não, porque eu não gosto de novela. Graças a Deus esse mal foi exorcizado na minha vida há muitos anos. Mas eu digo para aqueles que gostam tanto de novela, que a vida aqui fora não tem sido diferente da trama das novelas de hoje não. Infelizmente, muita gente tem perdido graças de Deus, tem ficado com a vida arruinada por causa da língua. Cuidado. Eu vivi o bastante nesse mundo para ver pessoas dizer que não precisava do outro, e no dia que estava para morrer, chegando perto da morte, foi daquela pessoa que repudiou a vida inteira, foi a pessoa que serviu para ela. A pessoa que ela acreditava que era amiga,
no final da vida virou as costas. E aquela que ela repudiou uma vida inteira foi aquela que serviu. Cuidado. Cuidado, gente, muito cuidado. Cuidado, porque o que a gente fala tem força, mas tem força de voltar para nós também, de acordo com o que falamos. E hoje a palavra de Deus está nos exortando, porque exortou o povo de Israel naquele dia, em que eles eram costumeiros a jurar em falso. O povo de Israel, por não pronunciar o nome de Deus, eles juravam por Jerusalém, eles juravam pela cidade santa. Como diz a palavra aqui, eles juravam por Jerusalém, eles juravam pela grande cidade do grande rei, eles juravam em nome de todas as coisas, eles faziam juramentos, porque na verdade eles não podiam pronunciar o nome de Deus. E eu fico assim às vezes, até mesmo assustado, porque tem gente que para legitimar uma mentira, ele usa o nome de Deus e fala mentira. É terrível, gente. E eu vou dizer para vocês aqui, eu não vou dizer, só vou deixar subtendido, porque eu não quero amedrontar ninguém que está me escutando, porque não é essa a função da homilia. Eu não quero amedrontar, eu quero que você se converta. Se você tem o pecado da língua, se converta. Porque lá no inferno, uma das sentenças mais duras é para as pessoas que usam a língua de forma errada. Tem escritos dos santos que dizem que lá no inferno é terrível. Os que perdem, se perdem por causa da língua e chega lá. Eu prefiro não fazer o comentário do que acontece lá. Mas não é bonito não. Isso é para dizer, padre, você me assustou. Assuste-se quando você tiver de falar de alguém. Fique assustado quando você tiver de usar sua boca para criticar a vida do outro. Assuste quando você tiver de usar sua boca para blasfemar contra Deus. Assuste quando você tiver de usar a sua boca para poder destilar veneno contra a vida de alguém. Assuste quando você tiver que usar sua língua para acabar com a amizade de alguém. Porque não gosta de uma pessoa, simplesmente não quer dizer que a pessoa não sirva para você. Se não servir para você, respeite pelo menos. A palavra de Deus hoje ela é clara. E eu não teria outro objetivo a não ser pregar isso. Porque nós vivemos num mundo em que falar dos outros praticamente se transformou quase que numa cultura maldita. Muitas pessoas se perdem por causa da língua. Muitas vezes Deus está na hora de te dar uma bênção, Ele não te dá, ou melhor, você perde essa bênção porque você falou coisas indevidas. É tempo de converter, é tempo de mudar. Santo Antônio para nós é um grande mistério de Deus. Por que esse santo teve a língua dele 800 anos sem ser desfeita? Por quê? Qual que é o sinal de Deus para nós? É que nós devemos purificar nossas línguas. Eu quando prego para você, eu prego primeiro para mim. Por isso que eu uso o pronome, por isso que eu uso o nós. Por quê? Porque a gente precisa entender, eu, Padre Júnior, preciso entender que a língua colocada ela, em mim, colocada em você, ela tem poder de bênção, mas tem poder também de maldição. Sejamos coerentes, sejamos pessoas de palavras. Eu costumo dizer que a palavra de Deus ela é tão coerente, é tão autêntica, que a palavra se fez carne, a palavra é Jesus Cristo. Da boca de Jesus nunca saiu uma palavra que amaldiçoasse ninguém. Jesus sempre promoveu a vida de todo mundo. Jesus não importava se a pessoa estava como aquela pecadora, pega em adultério, se é que ela foi, mas Jesus estava ali para promover a vida dela. Jesus estava ali para chamar um cobrador de impostos para estar no meio dele. Jesus sabia que Judas ia trair ele um dia, porque ele era homem, mas era também Deus, e ele quis trazer Judas mais para perto dele, para tentar ver se salvava aquela vida. Jesus não importou quem eram as pessoas que chegavam perto dele. Ele não falava mal das pessoas porque não estava com os dele. Ele acolhia, ele respeitava, ele dignificava aquelas pessoas. E nós, com muita autoridade, prepotência, arrogância, nós muitas vezes destruímos as pessoas, sem dar a elas uma oportunidade de estar na casa de Deus. Às vezes a casa de Deus mais afugenta pessoas do que coloca as pessoas dentro, que traz as pessoas para dentro da casa. Isso é triste, porque se a gente for olhar a vida da gente, quem é que pode julgar alguém? A pergunta que não quer se calar. Porque se nós somos todos pecadores e todos nós precisamos de sermos redimidos constantemente,
constantemente precisamos de santidade, constantemente precisando de vida transformadora, de vida nova. Quem é de nós que precisamos, que temos autoridade para julgar alguém? Pois Deus não me fez aqui nesse mundo juiz para julgar a vida de ninguém. Se eu tiver de julgar a vida de alguém, eu julgo a minha, porque eu já tenho coisa demais para melhorar na minha vida. Eu preciso entrar no céu, e eu não vou entrar no céu vigiando a vida de ninguém. Eu não vou entrar no céu criticando a vida de ninguém. Aprendamos com Santo Antônio, porque Santo Antônio nos leva a isso, a mortificação. E nós somos tentados o tempo todo. Eu vou dizer para você, quando a boca chegar a abrir para falar, aquilo já estava na mente há muito tempo, aquilo já estava no coração há muito tempo. Ninguém oferece aquilo que não está, do qual não está cheio. Por isso, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Por aquilo que nós falamos, a gente dá para saber o que existe no nosso coração. Vigia. Eu vou dizer para você que está me ouvindo, vigia. Pessoas que chegar te bajulando, pessoas que chegar te tratando muito bem, e pessoas que chegar falando mal dos outros para você, vigia, porque quem traz leva. Vigia, porque um momento ou outro vai te derrubar. Vigia. Você quer saber quem é a pessoa? Escuta primeiro o que vai sair da boca dela, para depois você ver se confia ou não. É um recadinho do padre para você, porque nós engolimos muito lixo que chega até nós, viu? Mas nem tudo é a verdade que a gente engole. Tem muita gente que por inveja quer destruir o outro, e tem muita gente destruída porque engoliu aquilo que não deveria ter sido engolido, que foi jogado como veneno, conforme diz a carta de Tiago, e nós muitas vezes assimilamos para nós. Que Santo Antônio interceda hoje por nós, que Santo Antônio nos auxilie, ou melhor, interceda para que o sangue de Jesus desça sobre nossas línguas e nos purifique. Que toda palavra que saiu da boca de alguém contra a minha vida e a sua vida seja quebrado nessa noite. Eu profetizo que toda maldição que foi jogada contra a minha vida ou sua vida, para que não dessemos certo, para que nós não fôssemos nada, para que tudo desse errado, seja quebrado hoje, nessa noite. Toda palavra que foi usada contra você, para você não ser mãe, para você não casar, para você não ter, ou melhor, para você não ter vida bem sucedida, toda palavra que foi jogada contra você ou articulada às suas costas, que Deus quebre nessa noite. Que Ele seja o Senhor da verdade, porque nós temos que dar testemunho da luz. Que o sangue de Jesus nos purifique e purifique as nossas línguas. Amém.